você que está em casa também, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. E eu quero compartilhar um texto. Na verdade não é esse texto que eu vou compartilhar, mas como o nosso pastor Maurinho nos ensina, né, vamos colocar de pano de fundo isso, para isso ficar gravado no nosso coração. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu achei interessante que as irmãs, vocês não viram que estava na live, mas quem está aqui sabe, as irmãs começaram com esse louvor, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E este versículo a gente vai iniciar. Eu gostaria que vocês entendessem um pouco sobre isso, amém? Romanos 8, 28, todo mundo encontrou? Amém? Glória a Deus. Olha o que diz aí: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Amém? Versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Amém? Então olha só, a gente não pode entender que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não. O que o texto diz é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quem é que ama a Deus, igreja? Quem obedece a sua palavra. Amém? Então, a principal preocupação que nós temos que ter em mente é o quê? Será que nós estamos obedecendo a sua palavra? Será que nós estamos andando de acordo com a palavra do Senhor? Que não é só, às vezes a gente pensa assim, é só lei, é só o que não se deve fazer. Não, é uma diretriz para a gente viver mesmo, né? Em tudo, na família, no serviço, na educação dos filhos, em tudo, negócios, tudo, amém? É uma diretriz para a nossa vida, amém? Não é um livro assim de leis, não é um código penal, faz isso, faz aquilo, não, é um direcionamento que a gente tem para a vida toda. Por quê? Quem escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus, amém? Então é o nosso manual, Ele que nos fez, Ele nos conhece muito bem. Então, igreja, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Vai ser rápida a mensagem hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme o seu plano ou conforme o seu propósito, amém? Então a gente tem que entender o que? Duas coisas. Primeiro, Deus em todas as coisas age para o quê? Para benefício daqueles que o amam. Todas as coisas, amém? Êxodo, agora vamos lá até Êxodo, e aí vocês vão entender o porquê que eu falei isso. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler o 1. Nós vamos ler o 1 só para a gente ver em que contexto que foi escrito isso aqui, amém? Vai ser bem rápido. 1 versículo 8, enquanto você vai encontrando aí, Êxodo, eu vou lendo para você. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se muito mais numeroso e poderoso. Do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e conspirará contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Amém? Para que a gente possa entender o contexto. Vocês lembram? Quem levou o povo de Deus, os israelitas, para o Egito? Quem foi, igreja? Ninguém está lendo Bíblia em casa? Quem levou o povo para o Egito? José? Ô, gente, vamos acordar, hein? Vamos ler Bíblia. Isso aí tá, José, amém? Então José levou o povo para o Egito. Vocês lembram da historinha de José? Amém. Vou contar a historinha aqui depois, outros dias, que a historinha todo mundo vai memorizar. Então José levou o povo para o Egito. Foi próspero no Egito, a família inteira foi próspera e eles foram se multiplicando. E a palavra diz o seguinte: que então apareceu um rei
depois de muito tempo, que já não conhecia mais José, não tinha ouvido falar em José, e verificou aquilo e prestou atenção e falou assim: bicho, mas tem muito estrangeiro aqui na nossa terra, tem até mais do que nós, e são homens fortes, e se eles resolverem combaterem contra nós, vão assolar o nosso país, então vamos tomar algumas decisões. Dentre essas decisões, eles disseram assim: eles estão se multiplicando muito, então vamos falar o seguinte, vamos falar para as parteiras, todo homem que nascer, né, toda criança que nascer e for macho, masculino, elas vão matar, vão deixar apenas as meninas sobreviverem, amém? Porém, as parteiras, igreja, eram tementes a Deus, e elas não fizeram conforme ele disse, e elas deixavam os homens, né, continuarem a sobreviver. E aí, o faraó chamou eles e disse assim: mas por quê? Por que vocês estão deixando que eles continuem dessa maneira? E elas disseram: não, as mulheres hebreias, elas são diferentes do nosso povo. Quando a gente chega, elas já deram a luz, a criança já esconderam a criança, não dá nem tempo da gente chegar, então não é nossa culpa não. Então, diante disso, o faraó falou: então vamos apertar um pouquinho mais, a partir de agora, toda criança que nascer, vou fazer um decreto e vai morrer, toda criança do sexo masculino, então todo menino que nascer, morre, e as meninas a gente deixa prosseguir, amém? Então, qual que é o cenário, igreja? Cenário onde quem engravidar, se for menina, tá tranquilo, mas se for menino, é um problema, amém? Então, diante desse cenário, aí vamos continuar. Não só isso, o rei também, o faraó também disse assim: vamos pôr esse povo para trabalhar, e colocaram eles para edificar a cidade, trabalhar como escravos. Então eles estavam sendo oprimidos lá, amém? Então toda aquela situação que a gente conhece, que aconteceu na época de José, se acabou tudo, então eles se tornaram escravos lá no Egito, amém? Então é nesse cenário de pobreza, de tristeza, de escravidão, de opressão e até mesmo de morte dos filhos, em que a gente vai começar o texto, amém? Diz a palavra do Senhor, igreja, capítulo 2 ainda de Êxodo capítulo 2, certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, amém? Então a palavra de Deus está dizendo que esse homem, quem é esse homem, igreja? Vamos ver qual que é o nome dele? Vamos, de onde o senhor tirou, qual que é o nome dele? Vamos lá. Aleluia. 6:20 diz assim, ó: Arão tomou por mulher sua tia Joquebede. Amém? Então, o Arão é igual a Arão, só que tem um N. Esse homem aí casou-se com Joquebede, amém? Sabe o que a gente já vamos entender com esse casamento? Crente casa com crente, isso é um casamento que tem propósito, amém? Pastor Paulo, por quê? Não dá certo quando dois ímpios casam? Dá, os dois se tornam crente, amém? Eu e a pastora foi assim, né? Acabamos de batizar o Cadu e a Letícia, né? Então acontece, os dois estão no mundo, não tem problema nenhum, tornam-se crente. Qual que é o problema então, pastor Paulo? É quando um é crente e o outro não. Já é crente. Então, principalmente as irmãs, quando forem casar, escolham homens dentro da igreja. Tem muito homem que não presta lá fora e dentro da igreja também, mas pior ainda lá, amém? Se não presta e está na igreja, imagina estando no mundo. Aí as irmãzinhas ficam sofrendo, aí ele casa, não pergunta nada para Deus, né? Vai e faz, aí depois fica perguntando para o pastor, o que eu faço? Não sei, filho. Você perguntou antes de casar? Não. Eu quero me separar, não sei o que, por quê? Casou-se em julgo desigual, amém? Os homens também. Vai arrumar mulher lá fora para quê? Não tem tanta pessoa boa dentro da igreja? Então vamos, né? Crente casa com crente, amém? Pastor Paulo, mas eu vim para a igreja, meu marido... É outro departamento, o que eu estou dizendo é o que? A pessoa é de dentro da igreja e aí vai arrumar lá fora, é isso que eu estou dizendo, amém? Não que veio um, depois vem o outro, isso aí nós sabemos que é normal. Agora, vou falar de novo, para que fique bem claro, porque tem irmã que acho que não está escutando não, porque eu continuo vendo isso, e o percentual está aumentando.
era 80%, agora já é 90% das irmãs que arrumam um companheiro fora da igreja, tira elas da igreja, amém? E para piorar, desses 90% que vai para lá, a maioria não casa e ainda fica vivendo em fornicação. Então olha só, tira a pessoa da igreja e ainda vai vivendo pecado, complicado, por quê? Não tem propósito nessa união, amém? Não, pastor Paulo, não tem propósito, mas não são todas as coisas que operam para o bem, são, mas você tem que procurar estar no propósito, no centro da vontade de Deus. É plano de Deus que o ímpio case com o crente? Não é, ué. Como que pode ser? Se a palavra de Deus diz que nós não podemos permanecer em julgo desigual ou estar em julgo desigual, então temos que pegar a palavra para nós, amém? Mas não é esse que eu quero dizer. E aí continua o seguinte: então, nesse cenário, esse casal casou-se, Joquebede e Arão, e tiveram 2 filhos, amém? Tiveram Arão e Miriam, amém? Tiveram 2 filhos, Arão e Miriam. Moisés foi o terceiro, viu, gente? Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente tem um casal, a gente fala, olha que beleza, um casal, tá bom demais, né? Ótimo, casal tá bom. E aí, igreja, diante disso, o que acontece? Até aí tudo bem, podia ter filhos, está tudo normal, mas agora, de agora em diante, tem um decreto: se engravidar e for menino, o governo vai matar. E aí, Joquebede engravida. O que é isso, igreja? Uma bênção ou um problema? Nos olhos naturais, é um problema, não é? Engravidou, já está vivendo daquele jeito, escravo. Ainda engravida e ainda, se for menino, vai morrer. E aí, igreja, engravidou e é menino. O que é isso? É um grande problema, amém? É um problemaço. Às vezes a gente está com alguma dificuldade ou passando por alguma situação e a gente fala, nossa, esse problema está acabando com a minha vida, nossa, esse problema está demais, eu não sei o que eu vou fazer com esse problema. Pensa só no problema dessa família. Não era nem de sustento não, porque eles já eram escravos, já estava né, não tinha nem o que pensar nisso. Não era nem casa também não, porque já era escravo. O problema é que o faraó ia matar o filho, amém? Então era um grande problema. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, Ele pode usar até o seu problema para resolver a sua situação. Amém? Não entendi, pastor Paulo. Olha só. Até então Moisés ainda era um problema, mas ele era quem ia libertar o povo todo, aquela nação daquela opressão. Amém? Aí a palavra de Deus diz, igreja, o seguinte, versículo 2: a qual concebeu e deu à luz a um menino, vendo que era um menino bonito, saudável, escondeu por 3 meses. Amém? Então o que ela fez, igreja? Ela o escondeu. Amém? Enquanto o menino estava escondido, ele cresceu? Sim ou não, igreja? Sim, cresceu. Por que, igreja? Porque o plano de Deus, mesmo que ele esteja oculto, ele continua caminhando. Ele não precisa de estar em evidência para estar desenvolvendo. O que eu estou dizendo com isso? Não precisa aparecer para andar com Deus. Não precisa aparecer para falar que está fazendo a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus pode ser feita até ocultamente. E principalmente, muitas vezes, você não pode mostrar para todo mundo aquilo que é plano de Deus na sua vida. Sabia disso, igreja? Muitas vezes nós temos que ficar quietinho com os planos de Deus. Então Deus tem um plano na minha vida. E graças a Deus eu descobri qual é. E eu vou sair contando para todo mundo. Às vezes, você tem que ficar quietinho. Se ela conta, olha só, nasceu o menino, o que acontece? Morre o menino. Ela tem que esconder o menino. Porém, a palavra de Deus diz o quê? Que mesmo escondido, o menino cresceu. Amém? Quando o menino cresce, fica mais difícil de esconder. Amém? Então, igreja, sabe o que a gente está entendendo? Presta bem atenção nisso. Sabe o que a gente pode fazer para ajudar
a Deus nos planos deles? Para que o plano de Deus possa se cumprir, sabe qual que é a nossa parte? Sabe qual que é a nossa parte de fazer? Quem sabe? É não atrapalhar. Amém? Eu tenho aprendido isso. O plano de Deus, igreja, não pode ser frustrado. Então, a única coisa que nós podemos fazer para ajudar o plano de Deus é o quê? Não atrapalhar. Amém? Então, você não atrapalhando, você já está ajudando bastante. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: o menino estava escondido, porém, ele já estava grandinho, não tinha mais jeito de esconder esse menino. O menino chora, o menino bagunça. E aí, vem um plano. Que plano é esse? Nós vamos fazer um cestinho, né? Vamos cobrir ele com bertume, para que fique vedado, e vamos soltar no rio, e se der sorte, a princesa acha, não é verdade? Só que os planos de Deus precisam de sorte, igreja, sim ou não? Não, não precisa. O plano de Deus não pode ser frustrado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu plano ou propósito. Tem um propósito na vida desse bebê, igreja, sim ou não? É isso que a gente sabe. Tem um propósito na sua vida, sim ou não? Tem, não tem? Em tudo tem um propósito. É tão interessante que eu estava conversando com o pastor Maurinho essa segunda-feira. Nós estávamos na reunião do presbitério e ele me falou na reunião uma coisa interessante a respeito daquela passagem aonde os fariseus perguntam, né, para Pedro se o mestre pagava imposto ou não pagava, vocês lembram? E aí, o mestre não paga imposto não? Pedro falou, paga. Aí ele foi lá falar com Jesus, Jesus falou que para ele, vai lá pescar. Foi isso? Vocês lembram? Pega um anzol, vai lá e pesca, vai achar lá 2 de dracma, né, para pagar os impostos. Até aí tudo bem. Por que eu estou dizendo de chamado e plano? Vocês já imaginaram o tamanho do oceano? Quem conhece o oceano aqui? Grande demais, né? Você já imagina quantos bilhões de peixes tem no oceano? Mas Deus usou aquele peixe para levar aquela moedinha na boca. Olha só, o chamado daquele peixe era de estar com aquela moedinha. Como que a moeda chegou lá? Não sei. Mas ele foi até lá e fisgou. Amém? Então o propósito daquele peixe, da vida dele, qual que era? Aquele momento. Até um peixe tem propósito. Você acha que nós não vamos ter propósito na nossa vida? Você acha que você está aqui por acaso? Você acha que você veio ao mundo porque foi um acidente? Esquece isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, pastor, mas eu realmente nasci de um acidente. Não. Ninguém nasce de um acidente, porque a vida pertence a quem, igreja? A Deus. Se você nasceu, foi porque Deus permitiu. E mais do que isso, porque Ele quis. Amém? Tanta gente que quer ter um bebê, consegue? Não. E às vezes a pessoa que não quer, consegue? E muitos. Então o que é que acontece? É Deus. Amém? O pastor Paulo é exemplo disso. O pastor Paulo e a pastora Odila. Estávamos lá, discutindo se a gente ia ter mais um ou mais 2 filhos, né? E o pastor Paulo queria mais 2, e a pastora só queria mais 1. E aí, como é que faz? E o pastor Paulo gosta de programar, né? Um que tantos anos o outro, aumenta, faz o quarto primeiro, compra enxoval, compra a cama, depois está tudo pronto, faz o filho. Amém? Como é que Deus faz? Pastor, você está pensando que você é quem? Eu te mandar 2 para você ver o que é bom. E pronto, é assim que funciona. Amém? Por quê? Não é a minha vontade, nem o meu querer, nem o meu plano, é o plano dele. Amém? Então o que a gente tem que fazer? Só permanecer no plano de Deus. Qual que tem que ser a nossa preocupação, igreja? Estar nos planos de Deus. Amém? Além de não atrapalhar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se disponibilizar. Amém? Então a gente tem que estar sempre disponível para Deus. A hora que Deus quer me usar, eu estou disponível. Amém? Tem muita gente que não está disponível para Deus. Ah não, eu quero Deus, eu sou Deus, bababá, bababá, babá. E as ações? Nem na igreja vem. Eu estou disponível, o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Nem na igreja vem. Então como é que está disponível? Não, se Deus quiser me usar no dom de sabedoria, se quiser me usar no dom de não sei o que, não sei o que. E se Deus quiser te usar aqui na igreja, você não vai estar presente? Como é que faz?
Então você tem o quê? Que se disponibilizar. Por quê, pastor Paulo? Porque a gente se preocupa demais, igreja. Quer ver? Se você tiver um problema de saúde, você não se disponibiliza para ir nos médicos. Seu problema, o especialista é lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Nós conseguimos essa viagem para você, só que é de ônibus. Você vai ou não vai? Claro que vai. E é o seguinte, a saída é 3:30 da manhã, 12 horas, nem banheiro você pode descer, e depois é sem comer 2 dias. Você vai ou não vai? Vai, claro que vai. Não vou não, vai sim. Eu já levei muitas pessoas, não dessa distância, mas pertinho, leva. Sai 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai. E para a igreja? 7 horas da noite, um horário bom, mas eu não posso, por quê? Tenho coisa mais importante para fazer. O quê? A janta. Pastor, se eu não jantar, como é que faz? Né? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, né? Chegou uma visita aqui na minha casa. A visita é muito mais importante que o plano de Deus para a minha vida. Por isso que eu tenho que atender ele, né? Mas aí, como a gente, geralmente, nós somos hipócritas, a gente fala que Deus está em primeiro lugar, mas na verdade Ele está sempre em último. Por quê? É só o que sobra. Quando a gente chama alguém para ir para a igreja, na maioria das vezes eles falam vou, mas não vem. Aí tem os outros que já falam assim, quando eu tiver um tempinho eu vou lá. Como se Deus estivesse necessitando que você desse uma olhada na sua agenda cheia e tirasse um tempinho para Ele. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer o quê? A nossa agenda disponível para Ele. Amém? E quando nós disponibilizamos a nossa agenda para Ele, aí sim, todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Porque Deus, igreja, Ele está presente em todas as coisas. Tudo que acontece tem a mão de Deus. Nasce alguém, tem a mão de Deus nisso, igreja? Sim ou não? Sim. E morre alguém, tem a mão de Deus nisso? Claro que tem. Tudo está sob o controle dele. Tudo. Eu vou estudar porque eu quero fazer uma faculdade, não sei o que, não sei o que. Você acha que isso pertence a você, esse plano? Não, pertence a Deus. Se Ele quiser, você faz faculdade. Se Ele não quiser, você não faz. Pastor Paulo, mas eu estudo e passo no vestibular. Viu a pandemia? O que aconteceu? Quantos planos? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer que não vai nada. Você vai ficar em casa de máscara ainda. É assim que funciona. Amém? Tudo está nos planos de Deus. Amém? Tudo está na vontade soberana de Deus. Nada é por acaso. E voltamos para o texto. Moisés não vem nesse cenário por acaso. Amém? Era necessário o libertador. Mas se Moisés vem, igreja, em um dia qualquer, com tudo indo muito bem, tudo dando certo, é muito bem treinado para ser levantado um líder, e aí ele vai para a escola de líderes, ele sai de lá um líder nato, e aí ele faz um motim, uma manifestação e libera o povo do Egito. Quem vai lembrar de Deus nisso? Ninguém. Foi o Moisés, né? E o professor dele treinou muito bem. Mas agora, nasce o menino, e se nascer menino, morre. É jogado num rio, numa cesta coberta com bertume. Vai parar na mão da filha do faraó. A filha do faraó, diz a palavra de Deus, na hora que ela vê o menino, ela já se apaixona na hora pelo menino, né? Ela já olhou e falou, nossa, que menino bonitinho, né? Deve ser de uma hebreia, deve ser dos hebreus, mas ninguém toca. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes Deus usa as coisas mais improváveis até para nos guardar. E você imagina só que loucura. O faraó quer matar todas as crianças. Aonde que vai ser bem guardado esse menino? Lá no palácio do faraó. Quem que vai imaginar uma coisa dessa? Ninguém. Está todo mundo querendo matar o Pedro. O que Deus faz com o Pedro? Vamos prender ele então. Agora não vai ter centenas de guardas cuidando dele, para que ninguém mate ele. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes o que parece improvável é a solução. Nossa, mas como, pastor? Como que Moisés vai lá para morar no palácio? O faraó quer matar todo mundo. Como que esse menino vai parar lá? Plano de Deus. Amém? E aí, igreja, a palavra de Deus diz o seguinte:
o menino vai até as mãos ali da filha, da princesa. E quem que aparece lá beirando o rio? Miriam, né? Miriam aparece e fala assim: senhora, eu conheço alguém que pode amamentar esse menino aí. Cuidar dele até ele ficar grandinho, parar de mamar, e aí a gente devolve ele para a senhora. O que a senhora acha? Né? Boa de leite, boa de educação, gosta muito de criança. Conheço uma. Ah, você conhece? Então traz ela aqui. Quem quer levar até lá, irmã? Joquebede, a mãe do Moisés. Amém? Só que agora, o que acontece? Agora ela tem proteção, ninguém toca no menino, porque ele não é mais filho da Joquebede, ele é filho da princesa, ele é príncipe, ninguém toca nele mais. Amém? Mas ele continua nos braços da mãe, continua crescendo, até o que, igreja? Até chegar ao ponto em que vai voltar para o palácio. Amém? Diz a palavra no versículo 10. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do... Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, o qual adotou-lhe e pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. É isso que significa Moisés. Então o que acontece, igreja? O menino cresceu. Amém? E voltou para os braços da princesa. E aí o menino passou a ser educado aonde? No palácio. Amém? Tendo uma instrução, estando em meio de líderes. Mas não é isso que eu quero dizer essa noite. O que eu quero que você entenda é só uma coisa: o improvável faz o provável acontecer. Pastor Paulo, como assim o improvável faz o provável acontecer? É provável que esse menino seja morto na casa do faraó. Amém? Mas é improvável que ele seja aceito lá. Mas o improvável acontece para que o provável seja feito. Amém? Por quê, pastor Paulo? Porque provavelmente ele só vai estar seguro lá no palácio. Em outro lugar não tem segurança. Vão matar. Mas lá não vai matar. Amém? Pastor Paulo, não entendi nada até agora o que o senhor está querendo dizer. Presta atenção, vamos simplificar agora. Todo mundo prestou atenção na historinha, né? Amém? Sabe aquele problema que está te afligindo? Aquele problema, ele pode se chamar solução. É só você mudar a ótica. Não entendi ainda, pastor Paulo. Se a gente olhar na nossa ótica, o problema da Joquebede, ele é um problemaço. Mas se a gente olhar na ótica de Deus, o que Deus está fazendo? Ele está enviando o que, igreja? Olha só, capítulo 3, versículo 7, olha a missão do menino. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos itas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Amém? Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou mandando para lá é o libertador. Então o que você acha que é um problema, na verdade é a libertação para a sua vida. Amém? Então, igreja, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: o importante é nós estarmos na presença de Deus. O importante é nós entendermos qual que é o nosso posicionamento em Deus. Se a gente entender assim: eu estou em Deus, estou na vontade de Deus e eu amo ao Senhor, tudo o que acontecer na sua vida, pode ter certeza, vai ser para o bem. Tudo. Amém? Tudo. Pastor Paulo, mas se eu me acidentar, é para o bem. E se eu é para o bem, não interessa, é tudo. Amém? Tudo o que acontecer vai ser para o bem. Eu poderia testemunhar sobre isso, mas vou deixar para outro dia, porque o tempo já vai. Amém? Mas ponha isso na sua mente. Se você estiver verdadeiramente voltado para Deus,
se você estiver verdadeiramente voltado para cumprir a sua missão aqui, o seu propósito, tudo o que acontecer durante esse percurso é para o seu bem. Amém? Vamos voltar para a história. Então o menino nasceu em tempo de matança. Por quê, pastor Paulo? Porque se não fosse tempo de morte, a mãe o criaria e seria uma criança normal como todas as outras. Mas porque tinha que matar todos os meninos, ela entendeu que deveria colocar ele naquele lugar. Amém? O menino cresce e depois o que acontece? Ele mata uma pessoa. Ah, é, pastor Paulo? É, matou. Por que ele matou? Precisaram matar. Se ele não mata, ele não foge. Se ele não foge, ele não vai para o deserto. Se ele não vai para o deserto, Deus não fala com ele. Amém? Simplesmente assim, tudo que acontece é para o bem. Amém? Tudo que acontece. Então ele foi para o Egito. Ele matou essa pessoa, fugiu, chegou lá, ficou muitos anos sendo preparado. Deus fala com ele, ele retorna e ele liberta o povo, fazendo sinais e maravilhas. Amém? Por que, igreja? Porque esse era o propósito daquele menino. Pastor Paulo, qual que é o meu propósito? Não sei. Amém? Pergunta para quem? Para quem fez o propósito, para Deus. E Ele vai te falar qual que é o seu propósito. Só tem uma certeza: o seu propósito não está fora disso aqui, ó. Amém? Se o que você está fazendo está fora disso aqui, você não está no propósito. Agora, se o que você está vivendo está dentro da palavra, certamente você está, se você não estiver vivendo, você está em direção a seu propósito. Isso eu posso te afirmar com todas as letras. Amém? Outra coisa, presta atenção, você que está em casa, você que está aqui também. Pergunta para Deus. Amém? Deus. Não vai ficar esperando revelação de gente te falar o que é o seu propósito, não, viu? Porque às vezes a pessoa se engana e a palavra de Deus diz para a gente julgar a profecia, não o profeta. Às vezes vai demorar para você julgar e você perde o seu propósito, viu? Ah, você vai para as nações. Recebeu quando? 18 anos. Está com 60. Já foi? Não. Mas se for Deus, pastor, ainda vai. Mas se não for? E se o seu propósito era outro? Amém? Agora, se a palavra for de Deus, igreja, aí é diferente. Se Deus te chamar e falar assim, ó, você vai fazer isso. Aí sabe o que acontece? Aí você tem certeza do seu chamado. Quando é Deus que te fala, é uma coisa. Quando é pessoas que te falam, é outra coisa. Amém? Não devo acreditar em nenhuma profecia então, pastor Paulo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a profecia tem que ser julgada. Amém? Não o profeta. A profecia deve ser julgada. Glória a Deus por isso. Esquece um pouco esse negócio de profecia, de revelação e de não sei o que e palavra, 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 palavra. Pastor Paulo, mas e a revelação? Está aqui. E a profecia? Está aqui. E o meu milagre? Está aqui. E a sabedoria? Está aqui também. E meu manual de vida? Está aqui. E as minhas promessas? Também estão aqui. Precisa de mais alguma coisa? Está aqui também. Amém? Glória a Deus. Então tudo que nós precisamos está aqui. A palavra de Deus não retorna vazia. Ela não é lançada ao vento. Ela não falha. Ela não muda. Amém? Então é uma maravilha. Não tem como dar errado. Se foi Deus que falou, não tem como dar errado. Agora, se forem pessoas, né? Cada um. Amém? Então, igreja, palavra, palavra, palavra. Amém? Que nós possamos nos disponibilizar cada dia mais para para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Você que está em casa, feche os olhos também. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos por esta noite, por tudo o que o Senhor nos falou. Senhor, se ainda não compreendemos que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Consolador, o amigo do noivo, que está aqui presente junto com a noiva, possa nos ajudar, nos ensinar por todos esses propósitos, por todas essas revelações e esses ensinamentos. A sua palavra já nos foi revelada aqui esta noite, nos mostrando que muitas vezes
O que nós entendemos como um problema, na verdade, é um plano de Deus para nos livrar de uma situação. O que nós entendemos como um problema, na verdade, é o que está nos impulsionando para a vontade de Deus. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nos disponibilizar a cada dia mais para estar diante do Senhor, que nós possamos ter o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, e todas as demais coisas, ó Pai, todas elas nos serão acrescentadas. Que nós possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, entender verdadeiramente que a Sua palavra, Senhor, já contém tudo o que nós precisamos, que a Sua palavra é viva e ela é eficaz, ó Pai, que a Sua palavra é o próprio Senhor, a Sua palavra é o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós queremos conhecer o Senhor Jesus, nós devemos conhecer a Sua palavra. Quando nós queremos nos aproximar do Senhor Jesus, nós devemos nos aprofundar na Sua palavra. Que nós possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, ganhar muito mais tempo observando a Sua palavra, guardando a Sua palavra, sendo guiado pela Sua palavra, obedecendo a Sua palavra. E então, Pai, nós viveremos o melhor dessa terra. Nós viveremos o sobrenatural, aquilo que parece impossível, para o Senhor é possível. Aquilo que parece que não tem mais saída, para o Senhor tem saída. Aquilo, Senhor, que parece que não irá acontecer jamais, para o Senhor, ó Pai, é apenas o início. Ó Deus, aquilo que parece ser fim, é apenas o começo de uma história. Em nome do Senhor Jesus, Pai, revela a Sua vontade aqui para nós, para a Sua honra e para a Sua glória é que nós clamamos. Amém, igreja?